Comigo aprender um pouquinho sobre relações métricas no triângulo retângulo, certo? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais relações métricas no triângulo retângulo. Eu não vou demonstrar as fórmulas para o vídeo não ficar muito longo, então eu vou simplesmente listar as principais fórmulas e tentar mostrar para vocês uma dica de como você lembrar da regra e não simplesmente decorar a fórmula, certo? A primeira relação métrica é o famoso Teorema de Pitágoras, que diz o quê? Quando a gente tem um triângulo retângulo, como vocês estão vendo aí na tela, o maior lado a gente chama de hipotenusa. Esse carinha aqui é o maior lado, certo? E os outros dois são os catetos, certo? Então o maior lado é a hipotenusa e os outros dois lados são os catetos. Professor, como é que eu sei quem é a hipotenusa? A hipotenusa ela sempre vai ficar oposta ao ângulo de 90 graus, sempre, certo? Então é uma forma de você sempre saber quem é a hipotenusa. Então as relações, nesse caso aqui eu chamei a hipotenusa de A e os outros catetos de B e C, certo? Além disso, nós temos o H, que é a altura em relação à hipotenusa. Então, a altura desse triângulo em relação à hipotenusa é o H. Então, esse carinha aqui é a nossa altura, certo? Além da altura, nós temos o que nós chamamos de projeções. Ou seja, nós temos o M, que é a projeção do cateto B, certo? E nós temos o N, que é a projeção do cateto C, certo? Porém, pessoal, vou pedir a vocês que vocês não decorem as letras. Porque dependendo do livro, dependendo do exercício, essas letras mudam, certo? Às vezes é a ordem, às vezes é até a própria letra, eles trocam. Então, se você decorar só a fórmula pensando nas letras, pode lhe confundir na hora do exercício. Então, o que eu vou fazer é tentar mostrar a vocês como decorar a fórmula, mas sempre pensando na figura. Então, vamos lá. O primeiro teorema de Pitágoras disse o seguinte, que o maior lado ao quadrado é igual aos outros dois lados também ao quadrado. Ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Essa é a primeira fórmula. Então, lembra dessa fórmula, é essencial para você resolver problemas envolvendo o triângulo retângulo. Uma outra fórmula é você pensar nos catetos e as suas projeções. Ou seja, o cateto ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Então perceba que o cateto ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Então se ele trocar a letra, você não vai se confundir, porque você memorizou que o cateto ao quadrado é igual à projeção dele vezes a hipotenusa, certo? Então lembra desses detalhes. Porque a outra fórmula é a mesma. O cateto ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Nesse caso a gente está falando agora do C. O cateto ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Perceba que a fórmula é a mesma, muda as letras, mas a relação que você precisa memorizar é a mesma. Independente do cateto, o cateto ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa, certo? Lembra desse detalhezinho. Uma outra relação é que o produto entre a hipotenusa e a altura é igual ao produto dos catetos, certo? Ou seja, o maior lado
vezes a altura em relação a ele é igual ao produto dos catetos. De novo, a hipotenusa vezes a altura em relação a ela é igual ao produto dos catetos. Essas 4 fórmulas são as principais para você resolver qualquer problema envolvendo relações métricas no triângulo retângulo. Tem outras fórmulas? Tem. Tem fórmulas, por exemplo, que diz o A é igual a M mais N. Beleza. A altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Beleza. Certo? Mas com essas aqui você consegue meio que resolver as demais. Certinho? Beleza? Vamos agora resolver alguns exercícios para a gente colocar em prática. Trouxe o primeiro exercício aqui, ó. Já vou colocar aqui. As fórmulas para a gente lembrar. Observe aqui. Eu tenho esse triângulo retângulo e eu tenho alguns valores aqui na minha tela. Eu tenho 8, que é um cateto, 6, que é um cateto, e eu tenho um X aqui, ó. Perceba que na questão ele já troca o A pelo X. Então, se a gente for pensar na nossa fórmula, nós teremos o seguinte, que esse A não é mais um A. Esse A vai ser quem? Um X. Então, ó, eu já teria que trocar todas as fórmulas onde tem um A pelo X. Tá vendo que tem que ter cuidado com isso? Além disso, se você for olhar direitinho, a gente tinha chamado esse carinha de B. Ó, B eu escrevo um C. A gente tinha chamado esse carinha aqui de B. Tá vendo, ó? Deixa eu voltar lá. Tá vendo? B. E a projeção dele, um M. E aqui tá um N. Então é isso que vocês têm que ter cuidado para não confundir com a fórmula e sempre você pensar na regra. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou apagar as fórmulas para a gente não confundir e tentar lembrar das regras, certo? Então vamos lá. Quando você tem um triângulo retângulo, o primeiro passo é você descobrir quais são os 3 lados. Eu tenho que um lado é 8, o outro lado é 6 e um lado é x. Então a primeira fórmula que você vai utilizar nesse caso aí é Teorema de Pitágoras. Sempre que você tiver 2 lados, quer descobrir o terceiro, usa Teorema de Pitágoras. Então ficaremos como? O maior lado ao quadrado é igual aos outros 2 lados também ao quadrado. Então, x ao quadrado, ou seja, a hipotenusa ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetos. 8 ao quadrado é 64. 6 ao quadrado, 36. Então, x ao quadrado será 64 mais 36, que vai dar 100. Lembrando, pessoal, que o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo, beleza? E agora eu tenho que x ao quadrado é igual a 100. Qual é o número que ao quadrado dá 100? Ou você pode preferir, qual é a raiz quadrada de 100? Nesse caso, 10. 10 é a nossa primeira resposta. Certo? Beleza, achamos o nosso x. Então, olha só. Para achar, por exemplo, o n, perceba que o n é a projeção do cateto 8. Então, a gente vai utilizar aquela outra fórmula que eu tinha comentado com vocês. Se a gente considerar que esse cateto aqui, que esse cateto é o cateto B, ficaria qual fórmula? Ficaria assim, né? Ó. B ao quadrado, ou seja, o cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Então perceba que é importante você lembrar da regra e não da fórmula.
O cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Então seria 8 ao quadrado igual a n vezes x, que o nosso x é 10. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que vai dar 64, igual a 10n. Ou seja, o nosso n será 64 dividido por 10. Então, o nosso n é 6,4. Beleza? Achamos o n. Falta achar ainda o m e o y. O m, que é a projeção do 6, e o y, que é a nossa altura. Perceba o seguinte. Eu poderia encontrar o m utilizando a mesma fórmula que está aqui. Sendo que seria 6 ao quadrado igual a m vezes 10. Ou seja, o cateto ao quadrado igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Mas a gente pode também pensar no seguinte. Perceba que a nossa hipotenusa é 10. A gente encontrou, tá aqui, ó, 10. Certo? Porém, se o nosso n vale 6,4, para completar os 10, só falta 3,6. Ou seja, então o nosso m é 3,6. Certo? Porque juntos vai dar 10. Falta achar agora quem? O y, que é a nossa altura. Para achar o y, a gente pode utilizar aquela fórmula que diz o seguinte. A hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Ou seja, ficaria como aqui? A hipotenusa vezes a altura igual ao produto dos catetos. Certo? Essa seria a nossa fórmula. Só que os x a gente já sabe, é 10. Então ficaria 10h igual a 6 vezes 8. Vai dar 48. Então o nosso h seria 48 dividido por 10. Então o nosso h 4,8. Então encontramos aí todas as fórmulas, todas as letras que estavam faltando, certo? Vamos para mais um exemplo. Nesse exemplo aqui, ele pede para a gente encontrar o A, que nesse caso está representando a altura do triângulo, certo? Então, qual a fórmula que eu posso utilizar aqui? A gente tem algumas fórmulas para encontrar nesse caso aqui. Perceba que eu tenho a hipotenusa, que é o maior lado, e eu tenho um cateto. E eu quero descobrir qual é a altura. Como é que a gente poderia calcular isso aí? A fórmula que a gente pode utilizar nesse caso aí é a seguinte. A que a gente usou ainda agora. A hipotenusa vezes a altura igual ao produto dos catetos. 12 vezes esse carinha aqui. Então, a gente vai primeiro descobrir qual é esse cateto para depois utilizar a fórmula. Como é que eu encontro esse cateto aí? Pitágoras, né? Então, 13 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais, vamos chamar esse carinha de C. C ao quadrado. 13 ao quadrado é 169. 12 ao quadrado é 144. Então, o nosso C ao quadrado, passando 149 para o lado de lá, ele vai menos. 169 menos 144. Então, C ao quadrado vai ser igual a 25. Qual é o número que é ao quadrado da 25? 5. Então, C é 5. Então, seria a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. Então, 13 vezes A é igual a 60. 12 vezes 5, 60.
Então, A vai ser 60 dividido por 13. 60 dividido por 13 vai dar quanto? Vamos fazer uma continha rápida aqui. 60 dividido por 13. Certo? Se eu fizer 5 não dá. Vai ser 4. 4 vezes 13 vai dar 52. Sobra 8. Né? Sobra 8. 52 sobra 8. Vírgula, adiciono 0. Seria 6. 6 vezes 3, 21. Por 18, vai 1. Então seria 6. Que vai dar 78. Certo? Então aproximadamente 4,6. Essa seria a resposta. Ok? Beleza. 4,6 é a nossa resposta. Outro exemplo para a gente finalizar, ele pede nesse caso aqui um x e um y. De novo, não adianta você querer decorar a fórmula, porque senão você pode confundir. Para a gente achar o y, eu posso utilizar aquela regra. O cateto ao quadrado é igual a sua projeção vezes a hipotenusa. Então ficaria 9 ao quadrado igual a sua projeção vezes a hipotenusa. 9 ao quadrado é 81. Certo? Igual a 15y. Então quem vai ser o nosso y? Vai ser 81 dividido por 15. 81 dividido por 15 vai dar quanto? 81 dividido por 15 vai dar 5,4. Então, nosso y vai ser 5,4. Certo? Falta achar quem? Falta achar o x. Que nesse caso, o nosso x está representando a altura. Aí, qual é o ideal? A gente tentar descobrir quem é esse outro cateto, que seria o nosso b. Por quê? A gente pode usar outra fórmula, certo? Então, para achar a altura, a gente precisa dos catetos e a hipotenusa. Então, como é que a gente pode fazer aqui? Eu já tenho o y, tenho o b, tenho o a, então a gente vai usar Pitágoras aqui. Ou seja, 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado mais b ao quadrado. Certo? Que seria quanto? Se a gente for fazer 15 ao quadrado, 225. 9 ao quadrado é 81. E b ao quadrado continua sendo b ao quadrado. Então, o nosso b ao quadrado será 225 menos 81. Então, b ao quadrado é igual a quem? É igual a 144. Então, o nosso b será... Qual o número que é o quadrado da 144? 12, né? A raiz quadrada de 144, 12. Então, esse nosso b aqui vale 12. Por que eu achei o b? Porque a gente pode usar aquela fórmula lá, ó, que diz a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. 14 não, 12. Então, 15x vai ser igual a 9 vezes 12, que dá 108. Então, nosso x será 108 dividido por 15. Cento e oito dividido por 15, 7,2. Certo? Professor, tem outra forma de achar o x? Tem. Se você lembrar da outra regra que diz assim, ó, a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Essa regra pode lhe ajudar também. Só que eu não gosto muito de usar ela, porque se a gente fosse usar nesse caso,
A gente ia pegar e faria assim, ó. H ao quadrado, que nesse caso a nossa altura é x, né? Uma projeção é 5,4 e a outra seria 9,6. 9,6 por quê? Porque é o que falta para completar os 15. Então seria um produto de dois números decimais para depois eu calcular a raiz quadrada. Dá certo? Dá. Se a gente fizer a conta aqui, ó, 5,4 vezes 9,6 dá 51,84. E a raiz quadrada desse número aí, a raiz quadrada de 51,84 é igual a 7,2. Ou seja, vai chegar no mesmo resultado? Vai. Só que eu acho mais difícil pelo fato de que aqui você vai ter tá multiplicando número decimal e além disso você teria que calcular a raiz quadrada de um número decimal, que pode ser mais complicado para algumas pessoas. Mas existem sim outras formas, outras relações que você pode utilizar para poder encontrar essas expressões. Então, qual é o meu conselho? Pratica muitos exercícios, muitos exemplos, até você memorizar não a fórmula, mas as regras que relacionam as fórmulas, certo? Então é isso. Tchau, tchau. Bons estudos para vocês.